cruz sempre foi um dilema. Por isso que muitas vezes a cruz não é pregada. Porque a cruz, ela envergonha eu e você. Porque nós achamos que podemos ser salvos através de méritos humanos, pelas nossas próprias obras. O que nós fazemos é que vai garantir a minha vida celestial. Mas, irmãos, nunca é por aquilo que nós fazemos. É 100% por aquilo que Cristo fez naquela cruz. Creio. A cruz, ela deve nortear a que se prega sobre a cruz. Não é, meu amado irmão? Nós precisamos viver a cruz. Talvez tenha muitos pregadores da cruz, inclusive eu. Mas vivemos uma vida descendo da cruz. Não uma vida lá. Porque queremos salvar a nós mesmos. E a cruz me derrota. A cruz me ofende. A cruz mata o meu orgulho, minha arrogância. A cruz mata meu egoísmo, meu ego, minha pretensão de ser alguma coisa sem Cristo. Por isso o Calvário é o centro do universo, é o Calvário. E eu e você precisamos ter um pouco mais sobre essa abrangência do Calvário em nossas vidas. Eu temo que nós estejamos sendo acostumados em ouvir as mesmas palavras, mas nós não temos visto Cristo. Eu temo que nós tenhamos, amados irmãos, versículos atrás de versículos nos nossos lábios, uma facilidade enorme. Mas não há expressão de Cristo, expressão do caráter de Jesus em nossas vidas. Isso daí a Bíblia chama de hipocrisia. Nós precisamos avaliar, irmãos, se nós temos ganho de modo crescente a visão da cruz, a visão das glórias de Cristo, e que toda a humanidade, todo projeto, pensamento de Deus resume no seu Filho. Tudo. E tudo que eu e você precisamos resume no seu Filho. Jesus Cristo é a maior necessidade desse mundo, mas é o mais rejeitado desse mundo, inclusive dentro desse mundo. Então a gente acostuma com o palavreado bíblico e aquilo já não atinge mais. Quando a gente ouve falar da cruz, não há no coração um aquecimento, dizer glória a Deus, aleluia, Senhor, pela tua graça e tua misericórdia. Não. Porque aquilo, nosso coração vai sendo blindado. Satanás sabe trabalhar no nosso coração. E nós vamos ficando como um pato. Por que o pato não afunda na água? Porque a água não pega o pato. Ele entra na água, ele tem aquele óleo, a água vem e escorre. Não encharca o pato de jeito nenhum. Amados irmãos, nós estamos parecendo como um pato. Nós estamos precisando ser encharcados com o Espírito Santo, ser encharcados com a palavra de Deus, mas trazendo em nós uma revolução de fato, onde haja um verdadeiro arrependimento, porque a maioria dos arrependimentos são falsos. Não é evidência de mudança, de rumo, de obediência, de submissão. É falso. Arrepender, amados irmãos, é voltar. É conversão. Você está indo para um caminho, você volta, sai desse caminho. Nós precisamos aprender a viver à sombra do amor de Deus. A cruz mede o amor de Deus. Se você tiver alguma dúvida que alguém te ama, olhe para a cruz. Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo Jesus morreu na cruz, nós sendo ainda miseráveis pecadores. Quão detestável a gente se enxergar digno de alguma coisa. Somos indignos.
Deus veio salvar indignos, pecadores, doentes. Mas parece que nós somos muito dignos, não somos doentes. Afinal de contas, não somos tão pecadores assim. Eu não mato, não roubo, não faço coisa. Acho que isso daí, amados irmãos, as pessoas que matam, roubam, eles estão expressando o que está no coração. E nós que temos no nosso coração, não expressamos. É a graça de Cristo em sua altura, profundidade, comprimento e largura, amados irmãos. Quem que você está esperando para você se render a Cristo e confessar seus pecados a Ele e entregar a sua vida? O que você está esperando? Você está esperando Jesus te chamar e é tarde? Até quando nós vamos priorizar coisas terrenas e não coisas celestiais? Até quando, amados irmãos? Se você quiser saber um pouquinho sobre o que Satanás está fazendo, amanhã nós vamos estar estudando 5 táticas de Satanás na tirada do povo do Egito. Você tem que seguir nela. Eu também. Irmãos, eu não sei se você tem. Eu não sei se você tem. Eu sou um pouquinho, irmão, chegando. Graças, pastor. Os braços da cruz são suficientemente largos para cobrir todas as nossas necessidades. A verdade é que nós achamos que a nossa necessidade é comer, morar, vestir. Isso é. Mas Deus acrescenta, a maior necessidade minha e sua é ter uma revelação profunda de Cristo crucificado e ressurreto e quem nós somos sem Cristo. A maior necessidade nossa é enxergar quão pecadores nós somos e quão grande é a graça de Deus em Cristo Jesus. Parece que vivemos numa situação que não tem pecado. Irmãos, ainda você não se sentiu como aquele que está jogado no mar, no alto mar, sozinho? Vai morrer e vai ser engolido por tubarão. De repente passa um navio e joga uma boia. Talvez Jesus tenha feito isso com você e ainda você acha que pode sobreviver sem Cristo. Talvez você ache ainda que dá para você lutar contra esse mundo, contra Satanás, contra a morte, contra a condenação e a culpa do pecado. Você acha que dá para lutar, mas você vai afundando, afundando e depois não tem modo de voltar. Mas aquele que se vê um miserável pecador, estou morto, perdido, agarra aquela boia, segura firme, eu não arredo daqui, que nem Jacó, eu não saio daqui enquanto o Senhor não abençoar. Irmãos, a maior necessidade nossa, a necessidade de enxergar as nossas maiores necessidades, que são espirituais, são eternas. Mas nós estamos tão envolvidos com a necessidade terrena, sofremos por causa dela, preocupamos por causa dela, ficamos doentes por causa dela. Irmãos, tudo que Cristo tem para mim e para você, Ele quer para o nosso bem. E nós escolhemos o mal. Deixa para depois. Depois eu resolver o meu problema da minha vida. Agora eu preciso trabalhar, preciso fazer isso. Depois eu resolvo isso daí. Depois eu resolvo ter prioridade na Bíblia, prioridade de congregar, e orar, buscar o Senhor. Depois eu vou resolver essas prioridades. Oh, infeliz! Você não sabe. Amanhã você não pode
cruz ofende, meus irmãos, mas é o poder de Deus. A cruz desafia eu e você, mas é a nossa esperança. A cruz ela toca direto na nossa autossuficiência, mas ela é a suficiência do alto para me salvar plenamente. Eu e você. Não menospreze a cruz. Não menospreze. A sombra da cruz sugere uma vida de dependência, confiança no Senhor. Todas as nossas dificuldades, e todos aqui estão enfrentando, uns mais e uns menos, todos. São as mãos poderosas de Deus, chamando a atenção para os outros e para você. Acorde, volte, se agarre em mim porque eu agarrei você. Se apega a mim porque eu peguei você. Você tem alguém que ama, você sou eu. Você não entende, não vai entender as coisas. Uma coisa tem que entender, que tudo que eu faço é para o seu bem. Ah, irmãos, nós precisamos sair dessa teoria. Nós precisamos sair dessa água rasa e começar a entrar na profundidade do Senhor. Ter uma vida experimental com Deus. Crescente. A sombra da cruz sugere doçura, sacralidade, descanso, sugere consagração prática. Se eu e você, nós temos um pouquinho de noção do que Cristo fez naquela cruz, Romanos de 1 a 11, quando chega Romanos 12, rogo para os irmãos pela misericórdia de Deus, você vai ver a misericórdia de Deus, quem você era. Olha o que Cristo fez. Olha onde que Cristo colocou você. Agora você é filho de Deus. Você é família de Deus, você está indo para o céu, você é um cidadão celestial, sua pátria não é aqui. Diante de toda essa grandiosidade, ele diz assim: entregue tudo a Ele. Consagre seu corpo, o corpo está falando de tudo. E que haja uma adoração santa diante de Deus. E não se conforme com isso. O mundo quer fazer você se conformar a ele. Não se conforme. Mas sede, renovados pela sua mente, para que você possa experimentar. Experimentar é uma vida de dependência, é uma vida prática. A Bíblia é uma vida prática. Não é um monte de teoria. A Bíblia é uma pessoa, fala de Cristo, é andar com Cristo, depender de Cristo. Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, todas as nossas pendências, porque nós não temos experimentado qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, nós temos querendo a minha vontade, não a vontade de Deus. Amar. A sombra da cruz é refúgio para o pior pecador. O pecador sem esperança, o pecador que não tem sentido, ele não consegue enxergar que um dia ele vai estar diante de Deus. Ele não tem esperança nenhuma, porque ele está morto espiritualmente, ele está cego visualmente. Mas é a única esperança para mim, para você, amados irmãos, é a cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo, não haveria e não há salvação, uma redenção, santificação, justificação, glorificação, não há nada disso. Tudo se resume na morte de Cristo, na sua ressurreição e na sua ascensão. Se você crê nele, você tem toda a esperança da sua vida. E fora dele, você não tem esperança nenhuma. Mesmo frequentando a melhor assembleia que você achar, que não tem. Nós precisamos sair, irmão, daquela colocação. Aquele discípulo diz assim: Senhor, eu vou te seguir. E Jesus falou: você vai me seguir? Você não vou avaliar. Você vai seguir quem? Eu não tenho onde cair morto. Você quer me seguir? As pessoas não
avaliem que seguir a Cristo tem que levar a sua cruz. Você vai morrer. Morrer para você. Morrer para a sua vontade. Morrer para as suas afeições, que não são afeições de Cristo. Morrer para as suas prioridades, que não são de Cristo. É uma abençoada cruz, amados irmãos. Abençoado o sepulcro vazio. Abençoado seja o homem que se envergonhou por mim. Ele é o abençoado. Ele passou vergonha por mim, por você. O que vocês estão fazendo de Cristo? Vamos ver Jesus. Vamos congregar, vamos lá. E daí? E daí, irmãos? Cadê sua vida pessoal, conjugal, familiar? Você que namora, cadê? Você que está querendo pretender de um namorado, o que você tem feito? Deus exige pureza, santificação. E se há erro, arrependimento verdadeiro. Não essa mesmice de arrependimento que não se arrependeu de nada. Graças a Deus que Jesus não veio passar pomada na nossa ferida. Jesus veio me levar, eu e você, naquela cruz para morrer. Porque eu e você, nós não temos remédio para isso. O remédio para nós de Cristo é o seu sangue, lavando-nos todo o pecado, e a sua morte, levando o pecador a morrer com ele, para que na ressurreição dele nós ganhássemos novidade de vida, uma nova vida. Agora nasceu de novo, é uma outra pessoa. Começa a pensar diferente, viver diferente, com todas as dificuldades que você pode ter. É refúgio para o tentado. Você está sendo tentado? O que você tem feito? Eu vou aguentar? Você não aguenta nada. O dia que você descobrir que você é fraco, você vai confiar no poder de Deus. Mas enquanto você achar que você é forte, você vai cair. Ah, amados irmãos, a cruz é refúgio para o tentado. Porque naquela cruz ele venceu o tentador. Ele venceu a culpa do pecado. Ele venceu a morte. E deu a vitória para mim e para você. Que agora em Cristo Jesus, quem vence esse mundo e quem está nesse mundo, já o maligno é Satanás. E quem vence o mundo? A nossa fé. Mas fé na fé? Não, fé em Jesus Cristo, que ele venceu Satanás naquela cruz e nos deu a vitória plena e poderosa, uma salvação eterna é nele mesmo. Nós precisamos aprender a viver, meus irmãos, uma vida de crucificado. Ele comprou uma eterna e completa justificação para mim e para você. Ah, irmãos, ele me salva dos efeitos do pecado. Não tem dúvida nenhuma. Podemos reivindicar libertação. Senhor, eu fui liberto do poder do pecado. Porque a sua palavra diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós, porque se não está debaixo da lei, está debaixo da graça. A palavra de Deus diz, não há como você ser condenado, porque a lei do Espírito da vida venceu a lei do Espírito da morte, somos vitoriosos em Cristo Jesus. Agora temos o Espírito Santo de Deus e precisamos aprender a viver como filhos maduros de Deus, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não nivele sua vida cristã lá embaixo. Não nivele. Não há testemunho. Não há testemunho. Não fique acomodado. Não se distraia. Se apegue. Se apegue a Cristo cada vez mais, porque Ele se apegou a mim naquela cruz e não me larga. Quem tem largado a Ele sou eu e você. Queremos viver a nossa vida por nós mesmos, sem Cristo. Amados irmãos, poder ficar completa das ruínas do nosso corpo, mortos para o pecado, para o mundo, para a carne, para o diabo. Ele diz assim, vós estáis mortos para os pecados, mas vivos para Deus. Ele disse isso. O que eu e você fazemos com isso? Ah não, eu vivo no pecado e sou escravo do pecado. Presta atenção no que eu vou falar para você. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é filho de quem? Do diabo.
seu novo nascimento. Que hoje, amados irmãos, falar em novo nascimento não se fala. Eu nasci da igreja, eu nasci de um pastor, e eu tomei uma decisão. O pastor falou para eu falar, fale isso, confesse, fale o que eu vou falar para você. Por que tem isso, irmãos? Não existe isso na Bíblia. Jesus diz, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Para onde você está indo? Jesus tem convidado você e a mim. Nós estamos cansados, sobrecarregados, sem esperança, sem Deus no mundo. Jesus está dizendo, vinde a mim. Não é uma religião, é uma pessoa. E essa pessoa é o Filho de Deus, Ele é Deus. Só Ele pode salvar eu e você. Mas ninguém pode salvar eu e você. Não creia no Evangelho fácil. Não creia numa salvação fácil, porque a salvação não é fácil. A salvação custou a morte do Filho de Deus. Mas creia naquilo que Cristo fez. Se arrependa dos seus pecados. Nós temos hoje salvação sem arrependimento. Não existe. Ninguém se arrepende de nada mais. Por quê? Porque não reconhece que pecado é pecado. Para Deus é pecado, irmãos. Pecado é pecado para Deus. Não põe pecadinho e pecadão, é pecado. Deus aceita. Pode orar, pode ler a Bíblia, pode cantar, pode fazer o que você quiser, mas se você não resolver o problema do pecado, Deus não ouve você. Há uma barreira entre eu e Deus. Mas coloque o sangue de Jesus ali, você vai ver que o pecado some. Porque Ele já nos perdoou. Através do seu sangue na cruz. A santificação por meio da cruz, irmãos. Irmãos, os textos mais difíceis da Bíblia para os filhos de Deus são textos menosprezados. Um deles é Lucas 9:23, que diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeira barreira, irmãos, não é o diabo, não é o mundo, presta atenção, é eu e você. Negue você. Você quer amar seu esposo? Negue você. Você quer amar sua esposa? Negue você. Esposa, quer ser submissa ao seu marido? Negue você. Pais, quer amar os seus filhos? Negue você. Filhos, vocês querem honrar os seus pais? Negue você. E tome a sua cruz. Quando, Oswaldo? Dia a dia. Eu preciso dela todo dia. E me siga. Ah, mas eu vou seguir Jesus sem cruz. Então você não está seguindo Jesus, está seguindo você. Seguir Jesus, somente Cristo, levando a sua cruz. Não tem outro, amados irmãos. Comunhão com a sua cruz, irmãos. Tem coisas que a gente, Paulo diz no final da vida, Senhor, eu quero conformado à morte, à ressurreição e ao sofrimento de Cristo. Está falando da cruz. Ele tem uma obsessão. Qual a sua obsessão? Ficar rico? Qual a sua obsessão? A minha obsessão é casar. Está errado se querer casar, Carmen? Mas sua obsessão é casar. Minha obsessão é entrar numa boa faculdade. Irmãos, que Cristo seja sua obsessão. E todas essas coisas Ele vai ajustar. Do modo dele, no tempo dele, para Ele. O problema é que nós atropelamos as coisas de Deus. E tentamos justificar diante de Deus. Não justifica o injustificável. Pecar é pecado. É pecado e pronto, não se justifique. Eu pequei, eu errei, arrepende, muda de vida, tem evidência. O resto é enganação. Você está enganando você, enganando todo mundo. Amados irmãos, a nossa atitude para com o mundo por meio da cruz. Como é que nós tratamos o mundo? Paulo diz assim, longe de me gloriar, não ser na cruz, onde o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para ele. O que nós fazemos? Organizamos o mundo da igreja.
E os filhos de Deus vão para o mundo. Irmãos, preste atenção. Nós estamos na pior época da igreja. Não existiu na história da igreja, só existiu no Velho Testamento juízes. Dizia assim, cada um andava de acordo com o seu coração. Não havia rei na terra. Se eu e você nos apegarmos a Cristo, a cruz de Cristo, amados irmãos, nós vamos ficar à margem do caminho. Nós vamos para a apostasia. Não venda o Evangelho. Não venda. Fique firme. A palavra de Deus é aquele perseverar até o fim. Perseverança, confiança, dependência. Não saia de lá. Se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que nós não nos desviemos. Desviar é apostatar. Virar as costas para Deus. Se apegue à palavra de Deus. Se apegue à cruz. Nossa atitude para com os outros por meio da cruz. A palavra de Deus é clara em Filipenses. Mas presta atenção. Como é que nós vamos ter uma vida diferente para com os outros? Levando a cruz. Paulo diz assim, Filipenses 2,5: tende em vós o mesmo sentimento, mesmamente que eu tive. Me esvaziei, humilhei, fui servo, obediente e morto de cruz. Você sabe que você tem grande dificuldade de relacionamento? Porque você está no trono, não é Cristo. Porque se Cristo está no trono, cadê você? Enquanto você estiver no trono, esquece. Mas quando você coloca você debaixo da cruz de Cristo, negando você dia a dia, você vai seguir a Jesus. E vai ser uma bênção para nós todos. A necessidade de expressão da vida de Cristo, conformação do caráter de Jesus. O que nós temos feito com a nossa vida cristã? A cruz, amados irmãos, é uma inspiração para zelo das nossas vidas. A sombra da cruz é para aqueles que já passaram pela cruz. Aqueles que foram crucificados com Cristo, ressuscitados com Cristo, e têm uma novidade de vida. Todas essas colocações, aceite Jesus barato, não nasceu de novo. Você pode passar 300 batismos. Se você não nasceu de novo, não adiantou nada. Absolutamente nada. A verdade é que o que tem de gente batizada nas igrejas evangélicas é violento. Praticamente todo mundo. Mas olha a crise que nós enfrentamos. Olha a crise, irmãos. Batismo é para aqueles que nasceram de novo. É um testemunho do que Cristo já fez. O batismo não salva ninguém. O batismo é para os salvos. Aqueles que já foram salvos pela graça de Deus. Meus irmãos, a cruz colocou sua marca no nosso ministério pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo. Coloca uma marca. A marca da cruz. Quem é você? Eu sou um crucificado. E eu estou levando a minha cruz. Ah, irmãos, isso não faz parte do Evangelho de hoje. Hoje você é top. Coloca o ego lá em cima e você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz, não importa o que você vai fazer. Você tem que ser feliz. Você tem que ser santo. Você tem que ser de Cristo. Você tem que ser separado para Cristo. E você foram chamados para isso. Ser feliz é uma consequência. Que não veio de alguma rendição, sacrifício, renúncia, crucificação
frutificação aqui, não há crescimento espiritual, não há expressão da vida de Cristo. Esse caminhar, sem levar a cruz, sem sacrifício, sem renúncia, sem entrega, sem arrependimento, sem confissão de pecados, sem enxergar a sua própria indignidade, não há crescimento espiritual. Quando chove, a água vai para o vale. Não vai para os montes, vai para o vale. E lá no vale é produtivo. Ah, irmãos, cuidado com o seu ego, cuidado com o seu ego, determinando a sua vida. Queria determinar a sua vida, sabia? A palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus guiando eu e você. Não são meus sentimentos, irmãos. Sentimento nos trai. Nunca a Bíblia diz, vá de acordo com o seu sentimento. Não existe isso na Bíblia. Muito pelo contrário, ele fala assim, cuidado com o seu coração. Ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Não ouça ele, mas ouça o coração de Deus. E o coração de Deus se manifesta no seu Filho, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Quantos anos faz que nós estamos aqui, de um modo ou outro, pregando a mensagem da cruz? Eu me sinto como lá em Atos, na sinagoga, no sábado, reunião na sagrada, ele lia o Velho Testamento. Mas dizia assim, e eles não viram Jesus. Nós podemos estar falando da cruz de Cristo. Se você não vê Jesus, você não viu. A maior beleza da vida cristã é ver Jesus. Mas a alegria na vida cristã é ter relances da glória de Cristo, amados irmãos. O que faz eu e você permanecer firme, presta atenção, são visões crescentes da bondade, da misericórdia e do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas o que nós temos feito com ele? Será que nós trazemos as marcas de que está levando a cruz? Marcas de propriedade? De quem você é? Parece que você e eu somos de nós mesmos, né? Afinal de contas, nós que decidimos tudo. Se eu vou seguir Jesus ou não, eu decido, eu não quero. Se isso daqui eu gosto, eu vou seguir. Esse daqui eu não gosto, vai me ofender. Esse aqui vai... Então eu não quero. Então você que está no trono, e sua vida não vai. E não há expressão da vida de Cristo para quem está do seu lado. Não há, irmãos. Expressão da vida de Cristo vem de homens e mulheres que se reconhecem indignos, imperfeitos, mas se reconhecem que são amados por Deus, se agarra a Ele e não deixa Ele, fica com Ele. A Bíblia diz que permaneceu, está lá em João 15. Marcas de propriedade, marcas de devoção a Cristo. É interessante que muitas vezes nós temos mais devoção à nossa família do que a Cristo. É um erro. E a Bíblia diz em Marcos 10, aí, Mateus 10, terrível. Se você amar mais sua família, seus filhos, seu marido, sua esposa e você mesmo, você não pode ser meu discípulo. Não adianta dizer que é. Não é. Não pode. Não pode. Entre decidir a minha família, fica com Cristo. E sua família vai ser você. Agora, se você decidir para a sua família, Cristo está aí. Não inverta as coisas de Deus, irmãos. Nós temos invertido as marcas da semelhança de Jesus. Paulo diz assim, eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Marcas do quê? O crucificado. Eu trago as marcas. As marcas do trabalho da cruz. Amados, são expressões visíveis do caráter de Cristo.
Irmãos, você está relax com a sua vida espiritual? Você está tranquilo? Você está achando que está tudo bem? Irmãos, conformidade é uma palavra terrível quando fala das coisas sem Cristo. Agora, conformidade a Cristo, maravilhoso. Agora, quanto que nós temos sido conformados a Cristo? Quanto? Será que nós temos de dizer, falar no nosso coração, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo? Não que seja perfeito, não é mesmo, mas eu prossigo. Alvo definido, amados irmãos, perdemos visão celestial. Quem nós somos, de quem nós somos e para onde nós estamos. Então todas as outras coisas, elas são prioridades. Todas. E aqui, se der um tempinho, nós vamos fazer alguma coisa aqui na parte espiritual. Está equivocado. Todas a nossa vida pessoal, conjugal, familiar, na assembleia, no mundo, elas são ajustadas quando eu e você estamos aos pés do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. São ajustadas por Deus. Fora disso, não há. Sabe qual é o problema nosso? Nosso coração. Não é diferente do povo do Velho Testamento. O que Deus disse para aquele povo? Hoje, se ouvirem minha voz, não endureçais os corações. Ah, irmãos, quantos corações duros tem nessa noite? Não estou profetando. Estou falando uma realidade. Outros corações aqui estão dizendo, aí esse cara está falando besteira. Mas um dia você vai ver. Bem ou mal, vocês vão entender que houve profetas aqui nesse lugar. Não é agora. Quantos irmãos têm trazido a palavra? Centralidade em Cristo, a cruz. Quantos? Mas o povo não quer. Arrepende-te. A cruz é a sua única esperança. E fora dela não tem esperança nenhuma. Deus tenha misericórdia dessa assembleia, misericórdia da minha vida, a vida de todos os santos dessa cidade. Que o Espírito Santo visite copiosamente, irmãos, essa assembleia, os irmãos dessa cidade. Nós precisamos, irmãos, é uma necessidade. Que Deus use o seu martelo, que esmiuça a pedra. Que Deus use o seu fogo santo para purificar-nos. E eu não estou falando isso para empolgar ninguém. É necessidade do coração. A gente sente a necessidade. Senhor, purifica-me, Senhor. Quebra-me, Senhor. Ah, Oswaldo está falando isso, depois você vai ter um monte de problema. É melhor ter esse monte de problema nos braços de Jesus do que ter um monte de problema longe dele. Porque em Cristo tem misericórdia. Que Deus seja louvado. Vamos ficar em pé.